Olá, meus queridos e amados irmãos do grupo de intercessão. Que privilégio imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra de Deus. O pastor Cosme pediu que eu fizesse essa devocional no dia de hoje e aqui estou. Eu pedi que os irmãos lessem o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Aquela poderosa declaração que aparece no Novo Testamento 3 vezes. O justo viverá pela fé. Amados, viver pela fé é uma aventura emocionante. Raramente nós sabemos o que vem em seguida e poucas coisas acabam do jeito que nós esperamos. Sabe o que é natural? É natural pensar de que se eu sou escolhido e amado de Deus, se isso acontece, eu vou receber um tratamento preferencial de Deus que vai me favorecer de forma generosa. Isso é lógico. Não é exagero pensar que a partir do dia em que eu me torno um seguidor de Cristo, a partir do dia que eu decido viver uma vida de obediência a Deus, eu vou estar livre das armadilhas, dos becos sem saída, dos atalhos barrentos e do tratamento cruel e comum, do tratamento que eu percebo as pessoas, o tratamento que acontece com todo mundo, as pessoas com quem eu encontro diariamente. O fato é que os seguidores de Deus, eles não recebem tratamento preferencial na vida. E quando nós descobrimos isso, nós nos surpreendemos. Mas sempre causa surpresa também quando nós descobrimos que alguns dos homens e mulheres da Bíblia, as pessoas que estão registradas na Escritura Sagrada, geralmente elas estão também do nosso lado neste momento. Esse é algo incrível. Elas passaram pelas mesmas mazelas, pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dúvidas que nós. E entre esses homens tão magníficos da Escritura Sagrada está o profeta Abacuque. Abacuque é um desses homens maravilhosos. Ele é um companheiro de verdade. Nós podemos dizer que companheiro Abacuque é. A maioria dos profetas, na maior parte do tempo, você pode observar isso, eles transmitem a palavra de Deus para nós. São pregadores que nos conclamam a ouvir as suas palavras de advertência, de salvação da parte de Deus, que nos confronta, que nos conforta também. Ele nos põe frente a frente com Deus do jeito que Ele é. É assim que os profetas fizeram. Eles colocam frente a frente com Deus do jeito que Ele é, mas não do jeito que nós imaginamos que Ele seja. Isso é incrível. Os profetas são, na maioria das vezes, diretos e agressivos, sem tato, sem diplomacia, insistindo em que nos voltemos nossa atenção para Deus. Observe Abacuque, observe Jeremias, observe Isaías. Mas acontece algo incrível com Abacuque. Abacuque age de modo diferente. Abacuque fala para Deus o que nós queremos dizer para Ele. Abacuque não é brincadeira. Ele verbaliza nosso espanto. Ele enuncia nossas tentativas confusas de encontrar sentido nas coisas.
Abacuque expressa nossa decepção com Deus. Você já se sentiu decepcionado? Já foi frustrado? Já sentiu que alguma vez as coisas não aconteceu do jeito que você gostaria que acontecesse? Abacuque, ele insiste em que Deus olhe para nós. E ele faz isso com a objetividade característica e com sem aquele contrassenso, sem aquele arrodeio dos profetas. Ele vai direto, ele fala com Deus, ele abre o seu coração para Deus. Ele é o nosso porta-voz, ele fala para Deus o que nós queremos falar. As circunstâncias em que instigou Abacuque, em que Abacuque viveu, onde Abacuque estava localizado, foi no século 7 a.C. Mais ou menos próximo, foi um contemporâneo de Jeremias. E o profeta percebeu que Deus iria fazer uma coisa incrível, que ele jamais imaginava. E ele disse: quem é que vai ouvir essa história? Se eu contar, se eu sair daqui, se eu anunciar isso para as pessoas, ninguém vai acreditar, porque eu estou sem acreditar. Ele estava orando, estava pedindo a Deus, estava suplicando a misericórdia de Deus sobre o seu povo, estava dizendo: Senhor Deus, as injustiças estão presentes nesse país, venha ao nosso encontro. E Deus então disse para Abacuque algo inimaginável. Isso era que Deus iria usar uma máquina de guerra, Babilônia, para executar os juízos sobre o seu próprio povo, sobre os judeus. Ele estava dizendo para Abacuque: Abacuque, tu quer que eu resolva a situação? Então vai ser do meu jeito agora. E Abacuque fica impressionado com isso. Impressionado sem acreditar. Deus iria usar uma nação ímpia, os babilônios, os caldeus, uma nação impiedosa, para disciplinar os judeus? Era verdade, Abacuque sabia que as coisas não estavam bem entre os judeus, ele tinha consciência disso. Mas os caldeus eram muito pior do que os judeus. Ele diz: como é que tu vai fazer? É verdade que nós estamos ruins. É verdade que a injustiça, que a desonestidade, que a corrupção, que o pecado está andando solto por aqui. Isso é verdade. Mas mais verdade, mas também é verdade que nós somos ainda melhores do que esses aí. Nós somos melhores do que eles. E tu vai usar eles para nos disciplinar? Para o profeta, essa questão não fazia sentido. E Abacuque é rápido e ousado em expressar a sua opinião. Ele tem a ousadia de verbalizar o sentimento de que Deus, olha, ele diz: Deus, tu não estás sabendo cuidar dos negócios divinos, tu não estás sabendo. Ele diz mais ou menos isso. E não se passou, meus queridos e amados irmãos, nem um dia, nenhum sequer, desde a época de Abacuque, não tenha se ouvido essa perplexidade de Abacuque se repetir entre o povo de Deus. Essa perplexidade, dizer: Senhor Deus, parece que tu estás fazendo, isso não está fazendo sentido. Isso não se encaixa. Eu sou teu povo, eu sou teu filho, sou teu servo.
eu sou piedoso, eu ando diante da tua presença. E como é que tu age dessa forma? Abacuque está dizendo para Deus. Mas esse profeta que é companheiro de verdade nosso, sabe? E que está ao nosso lado, ele faz algo mais importante ainda. Ele diz: eu vou subir na torre de vigia. A figura aqui é a figura de um sentinela. Ele orou, Deus disse para ele que iria trazer os caldeus, e ele disse: eu vou subir na torre de vigia. Não para ver se os caldeus estão vindo. Não, eu não estou duvidando de Deus. Eu estou simplesmente querendo saber que resposta o Senhor vai dar à minha queixa. E ele espera para ouvir de Deus. E nessa espera e nesse ouvir dele, que depois transforma em uma oração, ele percebe estar habitando o grande mundo da soberania de Deus. Essa é uma das coisas mais incríveis do nosso Deus maravilhoso e bondoso. O nosso Deus é soberano. Aleluia. Só aí é que, a certa altura, se descobre que a vida de fé em Deus, a vida da confiança permanente em Deus, é a vida plena, a vida única, a vida verdadeira. Só quando nós entendemos que nós temos um Deus que está comandando esse universo, um Deus que nos ama, um Deus que se importa comigo e com você, um Deus que não está alheio às nossas dores. Amados, Abacuque começou exatamente onde nós começamos, nas nossas perguntas, com as nossas queixas, com as nossas perplexidades, com os nossos porquês, com as nossas acusações contra o próprio Deus. Mas o incrível é que Abacuque não para aí. Ele não estaciona aí. Ele não simplesmente se queixa. Ele ouve a Deus. Ele está com os ouvidos aguçados para saber o que Deus tem a dizer. Ele, meus amados irmãos, ele chegou conosco. Abacuque é um companheiro a um mundo em que todos os detalhes da nossa vida de amor a Deus são transformados em algo bom de verdade. Algo bom de verdade. O livro de Abacuque não deixa dúvida que essa foi a sua conclusão magnífica. Ele compreendeu aquilo que o apóstolo vai falar mais tarde: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Abacuque, em meio às suas perplexidades, aos seus porquês, às suas interrogações, nesse meio, ele então, depois de esperar, depois de ouvir a voz de Deus, depois de ouvir a justificativa do Senhor, depois que Deus dizer para ele: Abacuque, eu quero dizer para ti uma coisa, se você quer caminhar comigo, você tem que andar pela fé. O justo, aquela pessoa que é justa aos meus olhos, é aquela pessoa que anda comigo, que confia em mim. O justo vive porque confia em Deus. Abacuque 2:4. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Por que nós vivemos?
Nós vivemos porque confiamos em um Deus vivo e poderoso, em um Deus que é o nosso Deus, aquele que está ao nosso redor. Nessa época em que Abacuque estava vivendo, Jeremias estava dizendo a quem quisesse ouvir que Deus usaria os ferozes babilônios contra as pessoas que eram importantes para ele, mas que se mostrava que tinha se desviado da fé, que tinha se desalmado, que não parecia mais nem humano, que vivia uma vida de impiedade. Dá quase para dizer que Abacuque foi um dos poucos que deram crédito àquilo que Jeremias estava dizendo. Quase todos os outros consideravam o aviso uma demonstração de antipatriotismo, de não contribuir com a nação, de estar defendendo os caldeus. Mas Abacuque, em vez de acusar o profeta, Abacuque apresentou e colocou sua dúvida diante de Deus. E é isso que nós devemos fazer. É isso que eu e você devemos fazer. Levar as nossas queixas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações e colocar tudo diante de Deus. Dizer para Ele: Senhor Deus, resolva essa situação para mim, cuida disso para mim. E eu garanto, amado, Deus vai cuidar não apenas da situação, mas vai cuidar de você, de verdade. Será que Abacuque tornou público? Será que esse questionamento, essa dúvida, será que esse profeta, esse grande homem de Deus, será que ele externou esse conflito pessoal antes da chegada dos babilônios? Nós não sabemos disso, não temos a certeza, mas sem dúvida, meus queridos e amados irmãos, depois que a carnificina terminou e o povo de Deus foi aprisionado e levado para a Babilônia, e eles compartilharam da mesma confusão e do mesmo horror. A nação deles foi literalmente demolida, arrasada até os alicerces. E a pergunta é: será que Deus os havia abandonado? Não, absolutamente não. Outra pergunta: teria Deus sofrido uma derrota sem tamanho? Porque os babilônios, o profeta fala justamente isso, e eles prestam adoração à sua rede devoradora. Ou seja, ele presta adoração a outros deuses. Será que Deus havia perdido essa batalha? Talvez para os babilônios e para muitas pessoas, sim, mas não para Abacuque. Não. Ele estava certo de que Deus não havia abandonado o seu povo. A resposta para essa pergunta é um não enfático. Não. Deus não os havia abandonado. Deus não tinha sofrido derrota alguma. Deus estava no comando de todas as coisas. E eles precisavam desesperadamente daquela tão difícil confiança, daquela confiança tão difícil de adquirir, de possuir.
que Abacuque tinha. Abacuque tinha sido forjado. Abacuque tinha uma confiança plena no Deus verdadeiro. O texto sagrado não diz, e pelo menos eu não estou lembrando agora, nesse momento, será que Abacuque foi para o cativeiro? Eu penso que sim. Estavam todos eles ali agora, e Abacuque agora podia trazer a eles uma mensagem. Que mensagem ele traria? Neste momento, depois não estavam todos no mesmo nível, todos tinham experimentado o juízo divino, Deus tinha levado todos e colocado todos na Babilônia. A fé de Abacuque. E ele disse aquele poderoso cântico, aquela oração tão magnífica, aquele cântico tão grandioso que Abacuque proferiu. Ainda que a figueira não floresça. A Bíblia Peshitta, ela diz da seguinte forma: ainda que a figueira não tenha lançado brotos, nem haja folhas na videira, ainda que falte fruto na oliveira, ainda que os celeiros não tenham mantimento, e as ovelhas dos rebanhos se tenham acabado, e não haja touro, bezerro nos estábulos, com disposição eu saltarei de júbilo, por causa de Yahvé, e me regozijarei grandemente em Deus, o meu Salvador. O Senhor dos Senhores é a minha força. Ele quem faz meus pés como de servo, e sobre as minhas alturas me faz estar firme para cantar os seus louvores. Meus amados e queridos do Senhor, Igreja de Cristo Jesus, cujo representante estão aqui nesse grupo de intercessão. Se tem uma coisa que eu e você devemos fazer hoje, é colocar a nossa inteira confiança em Deus. Pode ser que nós nos ajuntemos com Abacuque para falar para Deus das nossas dúvidas, dos nossos temores, das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Foi isso que Abacuque fez. E depois se passou pelo período de dúvida e de incerteza, em que ele ouviu a voz de Deus. Aí sim ele pôde cantar, fazer esse lindo cântico de adoração ao Senhor e de transmitir essa palavra tão maravilhosa para cada um de nós. Mesmo que não haja figos na figueira e as uvas da oliveira não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigos não produzam, mesmo que os apriscos sem ovelhas e estrebarias sem gado, desde já, cantem louvores ao Eterno, pulem de alegria diante de Deus, o seu Salvador, por saber que o governo do Eterno será vencedor. Sinto-me fortalecido e encorajado, disse Abacuque. Eu estou animado e correndo como um cervo, como um bezerro, e me sinto o rei do mundo. Meus queridos e amados irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Leia depois esse livro de Abacuque. Leia e veja, Alegre-se no Senhor. O nosso Deus está no controle.
no meio dessa pandemia, o nosso Deus está com as rédeas desse mundo nas mãos. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe você. Que Deus cuide de você. Se eu disser para você que... Deixa eu orar com você, primeiro. Senhor Deus, eu oro pelos teus filhos, pelos teus servos que estão espalhados nesse mundo aí, no Brasil, fora do Brasil, nos mais diversos estados dessa nossa imensa pátria. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor visite a cada um e que nós, Senhor Deus, amemos a Tua Palavra, coloquemos a nossa confiança inteira no Senhor e nos regozijemos em Deus. O Senhor disse para Abacuque, você só tem um jeito de você continuar vivendo ou caminhando comigo, andando comigo, se você decidir confiar em mim, você decidir colocar a sua confiança em mim. Senhor Deus, eu coloco a minha confiança no Senhor e creio que os meus irmãos que estão me ouvindo agora também podem dizer juntamente comigo: eu coloco a minha confiança em Ti, porque Tu disseste só tem um jeito de vocês caminhar comigo. E se vocês acreditar, vocês estiverem certos de que eu estou no controle, de que eu tenho todas as coisas sobre o domínio e que o melhor lugar para se estar é debaixo da Tua santa soberania. Muito obrigado, Deus eterno. Muito obrigado. Nos abençoe de modo poderoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido do Senhor, o que eu fiz aqui hoje foi, eu alternei o conhecimento que eu tinha e junto com a introdução que Eugene Peterson fez na Bíblia A Mensagem. Se você tem a Bíblia A Mensagem, pode ir lá e você vai ver que o que eu falei aqui, muito do que eu falei, exatamente é o que está na Bíblia A Mensagem, na introdução do livro de Abacuque. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus cuide de você, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém.